Olá pessoal, bem-vindo à nossa aula de trajetória, variação do espaço e do tempo e velocidade média. Aqui a gente vai começar a ver uma equação que a gente vai estar utilizando na cinemática, que vai ser a da velocidade média, ok? Então, vamos lá. O que é trajetória? Por exemplo, na sua rua, você mora em um bairro onde tem várias ruas. Pode ser um quadradinho perfeito, pode ser um triângulo, pode ser totalmente desconexo, pode ser tudo maluco, dependendo de onde você mora. Mas o que importa é que se você for sair da sua casa, aí a um mercantil a uma distância X da sua casa, por exemplo, a 500 metros da sua casa, você muito provavelmente não vai seguir em linha reta, ok? Você quer sair da sua casa até o mercantil. Então, vamos supor que você pega esse caminho aqui que está em preto. Esse trajeto em preto aqui, esse tracejado são os seus passos. Você está indo para esse mercantil. Então, você faz esse movimento aqui. Ok? Até chegar lá. Então, essa é a sua trajetória para chegar até o mercantil. A sua trajetória não vai ser sair da sua casa assim que você pisou fora e atravessando as casas até chegar lá nesse mercantil que você quer chegar. Você não vai conseguir ir em linha reta, muito provavelmente, dependendo da sua localização. Mas você não vai conseguir. Então, a trajetória que você vai seguir não vai ser uma linha reta. Mas a gente pode também dar um nome a essa trajetória caso você consiga ir em linha reta, que a gente chama de trajetória retilínea. Então, toda trajetória demanda um tempo. Como você está saindo de lugar a outro, você vai levar um tempo para chegar até lá. Quando você sai de um canto ao outro, você está indo em uma trajetória. Então, você vai levar uma quantidade X de tempo para chegar até lá. Ok? Então, agora eu vou falar de variação do espaço e do tempo. Apresentar aqui alguns termos, caso você não conheça. O que é um delta? Ele é muito importante para a gente na física. O delta, essa letra grega que parece um triângulo, na verdade, você pode escrever ele como um triângulo, e deve fazer isso, que significa variação. Então, sempre quando você vê um delta, você vai ver que está sendo dito ali a variação de alguma coisa, ok? Mas existem também algumas letras que são comumente usadas em livros e por vários professores de ensino médio para acompanhar esse delta. Aqui, por exemplo, a gente vê o espaço, que é a letra S, o tempo, que é a letra T. Então, o espaço vocês vão ver sendo escrito pela letra S. O que é o espaço? O espaço é, por exemplo, comprimento. Você pode dizer, o espaço da minha casa, da entrada até o quintal, são alguns metros. Então, o espaço é esse. São alguns metros da sua entrada até o quintal. Ok? Então, o tempo eu vou escrever por essa letra T minúscula. Não vou escrever o T maiúsculo, porque mais na frente a gente vai falar sobre temperatura. Mais na frente, no módulo futuro, vocês vão ver sobre temperatura. E para não confundir, lá a gente usa um T maiúsculo. Então, eu vou estar utilizando um T minúsculo para não haver essa confusão, ok? Então, por exemplo, aqui um ΔS significa o quê? O que significa a variação? A variação significa o final menos o inicial. Por exemplo, a gente tem aqui uma figura, digamos que isso aqui seja um projétil, ou seja, uma bala. A gente tem um projétil que está se locomovendo. Esse daqui na frente é o mesmo projétil. A gente só viu ele percorrer uma distância. Mas que distância foi essa? A gente está vendo que bem aqui é o 0 e bem aqui na frente é o 8. Que distância esse projétil percorreu? Então é só fazer a variação do espaço dele. Então, a gente faz o final, ou seja, o 6 menos o 2. Então, 6 menos 2 é 4. Então, ele percorreu 4 unidades. Vamos supor que isso aqui seja metros. Então, ele percorreu 4 metros nesse espaço que a gente está considerando na figura. E o ΔT significa tem o mesmo significado que o ΔS, só que ele dá variações do tempo. O espaço o ΔS é a variação do espaço, o ΔT dá variações do tempo. É o mesmo raciocínio. Supondo que aqui não seja metros, mas sim segundos, ou seja, no segundo 2 ele estava aqui e no segundo 6 ele estava nessa outra posição,
faz a mesma conta, 6 menos 2 igual a 4. Então, em 4 segundos ele se moveu o que está mostrando na figura, ok? Então, ΔS você vê variação de final menos inicial do espaço. ΔT você vê variação do tempo, T final menos o T inicial. Então, aqui tem um SF, ou seja, S final, espaço final, e um SI, espaço inicial. Aqui do mesmo jeito, TF e TI, tempo final e tempo inicial. Existem alguns lugares que você pode ver, por exemplo, T2 menos T1 ou T1 menos T0. Não importa. O que importa é que o ΔT e o ΔS sempre vai ser o final mais inicial, ok? Aqui a gente vai falar agora sobre a velocidade média. Então, a gente tem uma equação para a velocidade média. Eu falei sobre ΔS e sobre ΔT. ΔS nos dá a variação do espaço. O ΔT nos dá a variação do tempo. Mas se a gente quiser saber a variação do espaço e do tempo de algum objeto. Por exemplo, eu quero saber, uma distância de 100 metros, um carro passou lá, naquele lugar de 100 metros, ele demorou uma quantidade X de tempo. Então, eu sei a distância e eu sei o tempo que ele passou, eu consigo achar a velocidade média, ok? Então, o ΔS é a unidade de comprimento e o ΔT é a unidade de tempo. Aqui no Brasil a gente vê geralmente a velocidade como quilômetros por hora, ou seja, o comprimento geralmente a gente calcula como quilômetros e o tempo em hora. Mas, na nossa aula de Sistema Internacional de Unidades, que eu apresentei para vocês no módulo 1, o comum utilizado aqui, que a gente vai estar utilizando, vai ser metros por segundo. Ou seja, nas nossas contas a gente vai converter as nossas unidades para metros por segundo, ok? Então, vamos supor que esse cara aqui, não sei se vocês estão familiarizados com ele, mas digamos que ele saiu aqui da posição 0 e se movimentou até o 20, certo? Então, ele saiu da posição 0 até o 20. E ele levou, vamos supor, 10 segundos para sair do 0 ao 20. Isso aqui é metros. Ou seja, ao metro 0 até o metro 20 ele levou 10 segundos. Qual a velocidade média desse cara em todo esse percurso? Okay? Então, a velocidade média vai ser o quê? Ela é escrita por Vm, ou seja, velocidade média. Você pode também escrever Vmed, ou Vmédio mesmo. Tanto faz, você pode escrever assim. Mas eu vou estar escrevendo Vm para economizar espaço. Então, velocidade média é ΔS. Nosso ΔS é 20 menos 0, ou seja, o espaço final é 20, o inicial é 0. Menos o tempo. Eu disse que ele levou 15 segundos. Então, o tempo final é 15. E qual é o inicial? Como eu disse que ele levou 15 segundos, eu estou considerando o inicial 0. Ok? Menos 0. Então, isso daqui não vai contribuir em nada na nossa conta. A gente vai desconsiderar. Na verdade, eu disse que ele levou 10 segundos, né? Vamos supor 10 segundos. Então, 10. Ok? Então, a velocidade média é igual a 20 dividido para 10. Esse 0 aqui sai com esse, então a nossa resposta vai ser 2 metros por segundo. Então, esse projétil aí gigante, ele está se movimentando a 2 metros por segundo. Nesse espaço aí, você vai ver ele se movimentando a 2 metros por segundo em uma velocidade média. Eu estou mostrando para vocês a velocidade média. Vocês vão ver ainda sobre velocidade instantânea e ver que a velocidade média nada mais é que uma média. Por exemplo, a nota que o professor lá de vocês do ensino médio, fundamental, faz com vocês, ele pega várias notas, as notas altas, as notas baixas, e procura a média dessas notas, ou seja, a nota que vai estar entre essas duas. Por exemplo, se você tirou um 8 e um 6, o que está entre 8 e 6 é 7. Então, a sua média vai ser 7. Ok? Então, aqui é a mesma coisa. Esse projeto pode ter acelerado, desacelerado, ou seja, a velocidade dele pode aumentar, diminuído, aumentar, diminuído, mas o que importa é que a média da velocidade dele vai ser 2 metros por segundo. Ok? Então a gente vai fazer aqui um exercício.
Esse exercício é o seguinte. Um trem carregado de combustível de 120 metros de comprimento faz o percurso de Campinas até Marília, com velocidade constante de 50 km por hora. Vou botar aqui a velocidade dele. 50 km por hora. Esse trem gasta 15 segundos, o tempo dele vai ser 15 segundos. A gente sempre, quando for resolver um problema, já vai anotando os dados para estar utilizando ele depois. Então ele gasta 15 segundos para atravessar completamente a ponte sobre o rio Tietê. O comprimento da ponte é, e a gente tem os itens para achar o comprimento da ponte. Então, é extremamente importante a gente saber que ele fala atravessar completamente. Ok? Ele fala completamente. Ou seja, a gente não vai considerar só a frente dele, aqui está o trem. A frente dele para sair daqui para cá é diferente de tentar calcular a ponte sabendo que ele atravessa completamente. Ok? Então, como é que vai ficar as nossas contas? Aqui ele deu uma velocidade média. O trem atravessou com uma velocidade média, certo? Porque ele fala que a velocidade é constante, então ela não está acima nem abaixo, ou seja, não está oscilando. Então ele pegou logo uma média, uma velocidade constante, que não tem aceleração nem desaceleração. Então a gente vai estar utilizando aquela equação que é a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. A gente vai estar utilizando essa equação aqui. Ok? Vocês podem estar anotando aí no seu caderno, no que você estiver utilizando, essa equação. Vai ser muito importante. Para resolver o problema, a gente sabe a velocidade média, que é 50 km por hora, é igual. ΔS vai ser o quê? A gente sabe que o trem tem um comprimento de 120 metros. E deixa eu botar mais aqui para o lado. Pronto. 120 metros. E a ponte a gente não sabe. Vou chamar aqui de um ΔX. Pode ser ΔS? Pode ser ΔK? Pode. Mas eu vou chamar aqui de ΔX. Ou seja, ela tem um comprimento ΔX ou somente X. Porque o nosso X inicial aqui vai ser o zero. Ok? Tá claro? Então, eu vou estar chamando de ΔX. Sobre o tempo que ele levou, que foi 15 segundos. Vocês primeiro têm que observar uma coisa. O que não está no sistema internacional nessas equações? Bom, a gente está vendo que isso daqui não está no sistema internacional. Se você for calcular, fazer todas as contas, não vai dar certo, porque aqui está em metros, aqui vai estar em metros e aqui vai estar em segundo. Se você for multiplicar quilômetro por metro, ou dividir quilômetro por metro, ou você for calcular hora com segundo, as suas contas vão dar um resultado inconclusivo. Vocês não vão encontrar a resposta que vocês estão querendo. Então, o que a gente faz? Tem que converter. A gente tem que converter quilômetros por hora para metros por segundo. Eu mostrei algumas conversões na nossa aula passada de Sistema Internacional e Conversões, que eu mostro alguns exemplos. Mas vou mostrar agora como é que converte velocidade. Quilômetros por hora para metros por segundo. Então ele está a 50 quilômetros por hora. 1 quilômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000 metros. 1 hora tem quantos segundos? Ora, você vai ter que ir calculando. Você sabe que 1 minuto tem 60 segundos e 1 hora tem 60 minutos. Então, você vai achar uma resposta de 3.600 segundos. Ok? Então, você pode calcular 50 vezes 1.000 e dividir por 3.600. Ou você pode facilitar a sua vida. Você pode cancelar esse zero com esses dois zeros. Esse zero aqui sai passando uma vírgula para cá. Então, fica 50 vezes 1 sobre 3,6,
que é a mesma coisa que 50 dividido para 3,6. Certo? Por que isso aqui está convertido em metros por segundo? Porque aqui em cima eu já botei metros e embaixo eu botei segundo. Então eu converti quilômetro para metro, hora para segundo. Okay? Então aqui a gente só tem que dividir 50 por 60. Quanto é que vai dar isso? Então, 50 dividido para 3,6 vai dar aproximadamente 13,9 metros por segundo. Então, continuando nas nossas contas ali em cima, a gente vai ter que 13 metros por segundo é igual a 120 metros, que é o comprimento do trem, ou seja, ele vai passar do começo ao fim, lá da ponta dele, que é 120, até o zero dele. Por isso que a gente vai estar utilizando aqui na equação, mais o nosso ΔX, que é a ponte, sobre 15 segundos. Ou seja, agora aqui é só isolar o ΔX, né? Então, o 15 vem para cá multiplicando, certo? Então, fica 15 vezes 13,9, né? Igual 120 mais ΔX. ΔX vai ser igual 15 vezes 13,9 vai dar 208,3. E o 120 está no lado positivo, ele vai para o outro lado da equação negativo, menos 120. Então, ΔX vai ser igual a 88,5 metros. Essa vai ser a resposta dessa questão. Então, 88,5 metros vai ser o comprimento da ponte, considerando, a gente está considerando o tamanho do trem 120 metros e ele levou 15 segundos. Então, por isso que é importantíssimo a gente colocar 120 metros aqui na nossa equação. Porque se você não colocar, você não vai achar essa resposta. Okay? Se você não colocar o tamanho do trem, você vai considerar o trem como uma partícula. Ou seja, ele vai ser um ponto que foi se movimentando até chegar aqui. Mas é diferente. A frente do trem, quando ela passar aqui, ainda vai ter todo o restante do trem para passar. Então, a resposta dessa questão é o item B. Ok? Então, essa é a resposta. Então, obrigado pela atenção. Bons estudos. Aqui abaixo você vai ver também exercícios utilizando velocidade média e alguns conceitos que eu apresentei nessa aula. Você vai ver tudo aqui abaixo em anexo. Se você tiver alguma dúvida, pode estar perguntando que eu vou estar resolvendo, eu vou estar tirando todas as dúvidas e bons estudos. Até a próxima aula.